Pois hoje é 3 de setembro. Vejam como as coisas acontecem, né? Esse caso do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele é muito representativo. Eu penso o seguinte, antes de fechar qualquer juízo de valor sobre o fato em si, é importante que se diga que não há imunidades quanto às responsabilidades. E aí, nós precisamos ter muito claro isso. Ideologias, posicionamentos políticos, especialmente aqueles que estejam do lado em que eu milito, não podem servir como elemento argumentativo para elidir a responsabilidade de quem quer que seja. O caso Silvio Almeida, ele é gravíssimo, considerando a trajetória de quem estamos falando e especialmente considerando a posição que ele exercia junto ao governo brasileiro. O grande dano neste processo que já está dado, tirando as questões pessoais do ex-ministro, está para a causa dos direitos humanos. É muito importante que se tenha presente a dimensão de um fato desses. Ele é gigantesco. Qualquer tipo de percalço que surja no mundo daqueles que defendem direitos civis tem uma capacidade enorme de gerar consequências no mundo da política, no mundo da construção dos valores que se defende. Eu, como não sou juiz, como não tenho o hábito de desdejar sem acesso a provas, a elementos documentais, a depoimentos, essas coisas todas que constituem uma acusação, não julgo, não. Eu, como advogado que sou, me habituei a ter a paciência daqueles que acreditam no devido processo legal, acreditam no mais amplo direito de defesa, mas também acredito que, exercido o processo legal e a defesa, feita a prova, as consequências devem vir de acordo com o que a ordem jurídica prevê. E casos como esse não devem se limitar simplesmente àquilo que se transformou o mundo das redes em tribunais de condenação, simplesmente. E também não pode reverberar a partir da posição política que ostenta o acusado se transformar em tribunais de absolvição. Também não. O que nós temos que ter muito presente neste caso é a gravidade que isto representa para a causa dos direitos humanos. E exatamente por isso, todas as investigações devem ser feitas com toda a rapidez e com toda a profundidade necessária. Porque num país como o nosso, com as desigualdades sociais que temos, com as características de discriminação que ostentamos, num país como o nosso, com estas características e outra, saindo de um governo, logo agora, que desprezava as mínimas condições humanas de dignidade, governo misógino, racista, sexista, etc., homofóbico,
Não pode. Este campo político ao qual me filio, o chamado campo da esquerda, eu prefiro mudar um pouco. Eu tenho dito que eu estou num campo que é humanista, né? Porque hoje ficou tanto jargão para cá, jargão para lá, que as pessoas nem compreendem direito, né, onde as pessoas estão, onde elas estão, né? Eu estou num campo mais humanista. Eu acho que os direitos civis devem ser ampliados, as políticas inclusivas ampliadas, etc, etc, etc. O respeito à pessoa humana deve ser elevado. Então, diante de todas essas características, o episódio Silvio Almeida precisa de solução rápida. Mas nós não precisamos de santas inquisições. Nem no episódio Silvio Almeida e nem em nenhum episódio. Nós precisamos esclarecer e saber que as consequências de determinados atos, a partir de determinadas posições que certas figuras públicas ocupam, têm dimensões muito, mas muito mais relevantes do que simplesmente as condições pessoais deste ou daquele acusado. O importante é que sempre se reafirme: a condenação se dará sempre pelo Poder Judiciário, a partir das provas e das contraprovas, do amplo direito de defesa e do devido processo legal. Isso tem que ser afirmado sempre. Não é possível que a condenação nasça pela condição de quem acusa ou que a absolvição venha pela posição de quem é acusado. Não. Este é um episódio que é grave. E a gravidade dele, do meu ponto de vista, extrapola em muito o fato propriamente dito. Nós, do campo humanista, precisamos reconhecer. O ambiente que ostenta lutas por direitos civis, pelos direitos humanos, com este caso teve um revés. Acho que o Lula agiu corretamente e rapidamente, como tinha que ser. Aguardemos, porque o mundo da política não pode ser um mundo da luta por questões diárias ou instagramáveis. Nós precisamos ter os olhos no futuro. E a luta pelos direitos humanos requer uma vista num horizonte muito longo e numa caminhada muito dura, que sim, é construída todos os dias. Boa semana!